Olá pessoal, Matemática Play, começando mais uma aula sobre radiciação. Nessa aula aí de radiciação vamos falar sobre simplificações de radicais. Lembrando pessoal que é importante vocês assistirem aí do começo, certo? Todas as aulas aí que estou postando. Deixe o seu joinha aí no canal, contribua com o nosso canal aí, deixando seu joinha, certo? É muito importante aí, agradeço aí o comentário e quem deixou o seu joinha no canal. Vamos à nossa aula. Simplificações de radicais. Temos aqui dois exemplos, um exemplo aqui sobre simplificação de radical. E o que acontece? Essas simplificações são usadas, certo, para reduzir aqui a forma de acharmos aqui a raiz de um certo número. Em muitas questões aí de vestibulares, na prova do ENSEJA, na prova do Enem, terá questões que irá cobrar a resposta aqui em forma de uma simplificação, certo? Onde a raiz quadrada vai dar 45, mas lá na resposta não vai ter 45, ele vai querer uma simplificação e estaremos mostrando aqui como você deve prosseguir. A raiz quadrada de 45, queremos simplificá-la. Se vamos simplificá-la, vamos fazer da seguinte maneira: nós vamos fatorar o número 45, certo? Colocamos o 45 aqui, traçamos uma linha, certo? 45 divide por 3 dá 15. 15 divide por 3 dá 5. 5 só divide por 5 é 1. Então temos aqui, quantas vezes dividiu por 3? Duas vezes. Então é 3 elevado ao quadrado. Vezes o 5. 5 só dividiu uma vez. Então 5 fica sozinho. 3 elevado à segunda potência vezes 5 é igual a 45. Veja aqui que 3 elevado ao quadrado vezes 5 é igual a 45. Então a raiz quadrada de 45 é igual à raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado vezes 5. Certo? Vamos a um outro exemplo. A raiz cúbica de 24, certo? Simplificada. Vamos simplificar essa raiz aqui, o número 24. Nós colocamos que traçamos uma reta. 24 dividido por 2 é 12. 12 dividido por 2 é 6. 6 dividido por 2 é 3. 3 dividido por 3 é 1. Então, quantas vezes o 2 dividiu? 3 vezes 2 elevado à terceira potência vezes 3, que dividiu só uma vez. 2 elevado ao cubo vezes 3 é igual a 24. Igual a 24. Certo? Então, se 2 elevado ao cubo vezes 3 é igual a 24, a raiz de 24 é igual à raiz de 2 elevado ao cubo vezes 3. Prosseguindo, para simplificar mais essa forma aqui, usamos aí as propriedades da radiciação. Com as propriedades da radiciação, nós podemos simplificar aonde o produto do radical é igual ao produto dos radicandos. Veja só como a propriedade da radiciação se apresenta aí nesses casos de simplificação, certo? O produto aqui
do radical é igual ao produto dos radicandos, ou seja, a gente distribui aqui, ó, separamos a raiz cúbica de 2 elevado a 3 é vezes a raiz cúbica de 3, certo? A gente vai aí continuando, prosseguindo. Então aqui será igual, ó, veja a outra propriedade onde se aplica aqui. Se o índice é igual ao expoente do radicando, que é o 2, o resultado será a base do radicando, que é o 2. Então, 2. Aqui corta o 3, fica 2. 2 vezes a raiz cúbica de 3. Essa aqui é nossa simplificação. Entenderam, pessoal? Então aqui um exemplo de simplificação de radical, certo? E vamos prosseguindo com nossa aula. Racionalização de denominadores. A racionalização de radicais é o procedimento usado no caso de uma fração possuir radical no denominador. Um exemplo, certo? Temos aqui uma fração 3 dividido pela raiz quadrada de 3. Temos aqui um radical no denominador desta fração. Então usamos aqui a racionalização, certo? Para ter outra fração equivalente aí que possibilite o melhor o cálculo dessa divisão, que uma fração é uma divisão. Então vamos usar a racionalização, certo? Da seguinte forma: 3 dividido pela raiz quadrada de 3, nós multiplicamos por outra fração em que o numerador e o denominador sejam iguais ao denominador da primeira, certo? Multiplicando pela raiz quadrada de 3, multiplica pela raiz quadrada de 3. Multiplicando, será igual aqui. 3 vezes a raiz quadrada de 3 é igual a 3, certo? 3 a raiz quadrada de 3. Dividido por a raiz quadrada de 3 vezes a raiz quadrada de 3, certo? Fica aqui entre parênteses a raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado. Cortamos o 2 aqui do índice da raiz com o 2 do quadrado aqui das duas raízes, e o resultado será igual a 3. Aqui continua 3 a raiz quadrada de 3 dividido por 3. Veja que aqui essa fração se tornou uma fração equivalente aqui da primeira, certo? E é muito mais fácil a gente dividir aqui 3 a raiz quadrada de 3 dividido por 3 do que essa primeira aqui, 3 dividido pela raiz quadrada de 3. Então, racionalização de denominador facilita aí para o cálculo no caso de o denominador ser um número irracional. Fica por aqui a nossa aula de radiciação. Na próxima aula falaremos sobre expressões numéricas. Até a próxima aula.